Eu gosto de falar, DJ, por exemplo, os palestrantes estão assistindo aí a gente. Eu duvido que tenha um palestrante que esteja assistindo a gente e não prepara a palestra e se prepara antes de dar a palestra. Você acha que tem alguém que sobe em cima do palco totalmente vendido? Subi aqui, vou falar. É sobre o que? É sobre motivação? Vamos falar sobre motivação. Não tem ninguém que faz isso. Os caras preparam a palestra e se preparam antes de dar a palestra. Para vender, a mesma coisa. Você não pode sair vendendo do nada. Você tem que preparar sua venda antes de vender. Olha só, hoje o nosso podcast é um pouquinho diferente. Hoje o nosso podcast é com convidados e não é o podcast Mercado de Palestras, é o podcast Mente do Cliente de Palestras. Comigo e com o DJ, porque a Nath, ela furou o compromisso hoje, não vai poder aparecer, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu convidar o DJ aqui primeiro. E aí, Lucas, beleza? Já que o DJ é o mestre de cerimônias do negócio. O mediador, né? É o mediador. Então, eu tenho duas câmeras aqui, eu tenho que me mobilizar. Quando eu estiver olhando para cá, na verdade, eu estou falando aqui, tá? Então, não liga muito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mente do Cliente de Palestras. Aqui, nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte desse grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do Brasil, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. E hoje o tema está super interessante para você que é palestrante, que aspira a ser palestrante, para você que já é palestrante de longa data. Palestras online vão ser o futuro? É uma indagação que agora pega todo mundo de jeito, porque na atualidade agora tudo é online, né? No momento que a gente vive aí, desde o ano passado, a gente teve que aprender não só a se virar, como também a tentar manobrar alguns recursos e investir mais em plataformas digitais, né, Lucas? Agora é tudo online, né? Fala uma coisa aí pra gente aí. Todo mundo que tá aqui sabe que a gente, além de trabalhar junto, a gente também é amigo, e amigo de infância, e a gente sempre conversa coisas aleatórias, né? E eu lembro que uma vez você me disse que você talvez seria o pioneiro de vender palestra online, porque você entrou no mercado e você tinha identificado que isso não existia, e aí eu lembro que você até disse que alguém disse que não ia dar certo, que não venderia. É isso mesmo? Conta pra gente isso aí, porque você tinha me contado que já veio para o mercado de palestras com esse pensamento, né, de colocar a coisa mais online, dentro da rede, né? Tem um esqueminha assim mesmo. O que ele quis dizer com esse negócio de ser pioneiro no digital quando a gente começou aqui na Motivação Palestras? No começo da Motivação Palestras, lá em 2016, eu e a Natália, nós tivemos a ideia de tentar inovar no mercado de palestras. A gente fez propaganda e marketing, nós somos formados nisso. Inclusive, o DJ também é formado em propaganda e marketing. E quando a gente entrou no mercado de palestras, de agências de palestras, né, a gente começou a perceber que era um segmento que ainda não utilizava muito marketing. Para você ter ideia, os sites, eles nem eram responsivos ainda. E o que é um site responsivo? É um site que, quando você entra nele pelo celular, ele não se adapta ao celular. Ele fica com formato igualzinho ao do computador. E quando isso acontece é muito ruim, porque você precisa ficar dando zoom para poder clicar em um botão. Por isso, da necessidade de ser responsivo, ou seja, do site se adaptar ao celular. Eu estou contando isso só para você ter ideia do quanto era atrasado o site das agências de palestras ainda nessa época de 2016. Então, a gente já entrou com um monte de ideias do que fazer para se diferenciar das outras agências, o que fazer para poder ganhar espaço no mercado e se destacar mais rápido. E uma dessas ideias foi justamente a ideia de oferecer palestras online. Então, DJ, lá em 2016 a gente já teve a ideia só que não tinha o Zoom ainda, né? Então, a ideia era transmitir e vender palestras pelo Skype. Então, eu comecei a entrar em contato com alguns clientes, perguntar para eles se existia essa possibilidade de colocar no telão lá a palestra. Entrei em contato com alguns palestrantes, perguntei dessa possibilidade deles fazerem a palestra ali pelo Skype.
e falei que seria muito mais vantajoso, né? Porque ele não precisaria se deslocar. Ele poderia fazer a palestra da casa dele e ganhar talvez a mesma coisa, ou talvez um pouquinho menos, mas mesmo assim valeria a pena. O cliente também, mesmo que pagasse o mesmo preço pela palestra daquele palestrante, ele teria um custo menor, porque ele não precisaria pagar a logística do palestrante até o local do evento. Os contratantes, eles bancam, além do pagamento da palestra, a logística, né? E o que é a logística? O avião, o táxi, o Uber que vai levar o cara, o hotel, se ele for precisar ficar numa noite lá na cidade. Então, querendo ou não, ele iria economizar. Então, eu trouxe essa ideia da palestra online, porém, as empresas não curtiram muito a ideia. Porém, os palestrantes não curtiram muito a ideia. Inclusive, tem um palestrante bem famoso aí que o assessor dele falou que não poderia acontecer esse tipo de palestra porque ele tinha contrato com outras empresas e isso quebraria o contrato dele com instituições de ensino, né? E por isso não deu certo naquela época, mas foi engraçado que quando veio a pandemia, em um mês tudo virou possível, né? O que não era possível se tornou possível mesmo com os contratos existentes em um mês. E hoje você percebe que isso ficou mais em alta, é nítido que isso, claro que é nítido que isso ficou em alta, né? Só que você percebe que a procura, ela vai além da crise que a gente está vivendo. Você pensa nisso como um futuro, é uma coisa de que as pessoas vão ter uma segunda opção para a palestra? Eu acredito que as palestras online elas vão permanecer mesmo quando voltar às palestras presenciais. Isso daí é muito claro para mim, porque, imagina, a gente falou sobre a pirâmide que tem os 4 níveis de palestrantes. Os palestrantes que estão lá no primeiro nível são os palestrantes que mais despertam interesse. E isso faz com que eles sejam os palestrantes mais contratados, mais procurados. O grande problema desses caras é que eles não têm agenda para a quantidade de empresas que vêm atrás deles. Então, acredito que as palestras online no futuro, mesmo depois que a pandemia passar, vão permanecer, porque as palestras online vão tornar possível a possibilidade de ter uma palestra com esse cara, o que não seria possível se fosse presencial, porque ele demandaria uma quantidade de tempo maior dele para poder viajar, para poder chegar até o local do evento, se preparar, fazer a palestra, depois voltar. Então, ali na casa dele, ele coloca o notebook e faz o negócio, não precisa de um dia inteiro para poder fazer aquele serviço, entendeu? Então, acho que a palestra online, depois da pandemia, vai servir principalmente para a contratação dos palestrantes famosos, mas vai permanecer, vão ser eventos híbridos. Os caras vão estar lá no palco dando a palestra e depois vai ter o palestrante no telão, depois vai ser o palestrante do telão, vai continuar o evento presencial. Eu acredito que vai ser assim. Já pensou que show, hein? Seria uma grande surpresa para quem está participando do evento, né? É legal, né? Agora, me diz uma coisa, pela sua experiência, eu sei que existe, tá? Mas quais são os benefícios de uma palestra online? Tanto para o palestrante, quanto para quem contrata a palestra? Bom, o maior benefício de todos é o tempo, em relação no ponto de vista do palestrante, né? O tempo, porque ele não precisa, como eu disse agora, deslocar um dia inteiro, separar um dia inteiro dele para poder atender aquele evento. E por que um dia inteiro? Porque o cara ele vai ter que ir, vai ter que voltar, dependendo da distância lá do local da palestra, ele vai, né, perder o dia inteiro ou pelo menos um período do dia. No ponto de vista do cliente, eu acredito que a grande vantagem é o preço, porque os preços das palestras diminuíram quando se tornaram online. Mas, por enquanto, essa vantagem é por enquanto, porque muitos palestrantes já estão igualando o preço da palestra online ao mesmo preço que era a palestra presencial. Eu ouvi algumas pessoas, clientes da Motive, né, conversando com o pessoal do comercial, e eles falavam justamente, tocavam nesse assunto, né, de que a palestra online, agora em momento de crise, ela tinha um grande benefício que era diminuir drasticamente, reduzir o custo de um evento para dentro da empresa. Uhum. Porque se você for analisar mesmo, é como você disse, a empresa precisa custear uma série de coisas que ainda não é o custo do palestrante. Uhum. Então a empresa tem uma porrada de custo ali, espaço, som, iluminação, atração e mais parte de gráfica e mais presentes e mais não sei o quê, e cadeiras e tudo para montar aquele evento, e mais o palestrante, né? Então, Verdade. Nesse momento de crise, provavelmente a palestra online foi uma coisa que fez todas as maiores empresas do Brasil
repensarem o sistema de eventos, né? Exatamente. Se bem que, apesar dessa economia toda, não sei, eu acho que não tem como comparar a palestra online com a palestra presencial. Eu estava até falando aí da questão do palestrante, da grande vantagem do palestrante é a questão dele não precisar se deslocar, não precisar separar um dia inteiro só para fazer a palestra, mas me confirma se eu estiver errado, palestrantes. Falem aí nos comentários. Eu acho que eles gostam muito disso, DJ. Eu acho que o cara acha gostoso pegar um avião, ir até lá, conhecer uma cidade nova, ficar em um hotel, sabe? Esse processo até a palestra deve ser gostoso para os caras. Se você fosse um palestrante, você ia gostar dessa parte? Ah, depende. Não sei se eu gostaria não, porque eu sou o cara que você sabe, né? Meu negócio é a casa. Imagina você indo lá para Costa, como é que é? Costa do Sauípe. Aí sim, aí é outros 500. Hotelzão, praia, aí sim. Então, tá aí um benefício que a palestra online não vai conseguir trazer, né? Exatamente. Então, é basicamente isso, né? Outra coisa, a gente percebe que, você já falou agora há pouco, né, que a palestra online veio para ficar. Isso já é um fato, porque chega a ser uma segunda opção. E olha que interessante, eu anotei uma coisa aqui, nas minhas anotações, quando eu estava pensando de que forma a gente levaria o contexto desse episódio do podcast. E aí eu queria a sua opinião como especialista para que os palestrantes que assistem a gente, que participam dos nossos canais, das nossas redes sociais, eles tenham essa visão estratégica. Você acha que, por exemplo, o valor da palestra cai drasticamente porque agora é uma palestra online? Com esse sentido de que o valor cai, você acha que muitas outras empresas que antes não poderiam pagar uma palestra presencial, agora conseguem custear o valor de uma palestra online com aquele palestrante que eles queriam e eles nunca conseguiam fazer porque não tinham a verba suficiente, e agora eles veem uma luz no fim do túnel? E você acha que isso também dá uma aquecida, é mais empresas no mercado de palestra? O que você enxerga? Não sei não, hein, DJ? Não sei não, porque eu vejo muitas empresas entrando em contato com a gente. Na verdade, não são nem empresas privadas. Acontece mais com escola, com universidade. Entrarem em contato com a gente antes da pandemia para perguntar quanto que custava uma palestra e se surpreender com o preço da palestra, porque os caras nem imaginam que um palestrante custa 20 mil reais, 25 mil reais. Isso agora, é em média o que as empresas pagam, né? É em média. Exatamente. E agora com as palestras online, esses palestrantes que antes custavam, pelo menos no começo da pandemia, que antes custavam 20, baixou para 10, para 13, para 15. Eu acredito que ainda são preços altos para muitas empresas. Eu acho que é um investimento muito grande para muitas empresas. É por isso que a empresa privada é o melhor tipo de contratante de palestras. Porque geralmente as empresas privadas que contratam palestrantes são as grandes empresas que têm verba para pagar 15, 20 mil reais, 10 mil reais em um palestrante. Não é qualquer uma que paga isso. Tem empresa aí, por exemplo, uma microempresa, tem microempresa que 10 mil reais é a folha de salário da empresa, entendeu? Então é complicado. Beleza. Depois a gente, indo nessa questão do palestrante, falando estrategicamente, vamos supor que eu seja um palestrante e eu falo, Lucas, eu ainda estou perdido, porque a minha vida inteira foi fazer palestra presencial, e aí desde o começo da pandemia para cá, eu ainda não consegui fechar uma palestra online. Como é que eu faço para fechar uma palestra online, já que eu não sei ainda muito bem o caminho? Como é que eu faço para chegar no meu público? Porque agora eles estão pedindo, e aí? Eu estou meio desnorteado. O que você me aconselharia? Eu falei sobre isso esses dias. O formato da palestra mudou com a pandemia. Agora não é mais presencial, é online. Porém, o processo de contratação, o processo de escolha do palestrante não mudou. Ele é igualzinho ao processo de escolha de antes da pandemia, pré-pandemia. Então, o palestrante ainda, mesmo que online, precisa despertar interesse da empresa para poder ser uma opção ali na mesa quando, sei lá, ele estiver concorrendo com outros 4 palestrantes que também estão ali no processo de escolha com o gerente de RH. Então, o cara ele precisa ter fotos, por exemplo, a gente falou já dos fatores geradores de interesse, então fotos que despertam interesse para se destacar daqueles outros palestrantes que estão ali na concorrência daquele fechamento. O processo de contratação, o processo de escolha não mudou. É igualzinho ao da palestra presencial. Palestrantes que não despertam interesse vão fechar poucas palestras.
E agora, nesse tempo de pandemia, o negócio ficou mais brutal ainda, DJ. Porque antes da pandemia, se eu não conseguia fechar palestras, a desculpa não era a economia, esse tipo de coisa. Mas agora, o palestrante que não consegue fechar palestra, mesmo o processo de escolha permanecendo o mesmo as empresas ainda contratando palestrantes, o cara ele tende a culpar a situação econômica, né? A crise, a economia, as empresas estão segurando dinheiro, mas a gente está vendo aqui que está todo mundo contratando. Isso é interessante que você falou, porque é aquela ideia de que sempre vai arrumar uma desculpa para não enfrentar o problema real, né? Que pode ser, às vezes, o próprio palestrante, né? E, às vezes, o problema é que o cara nem sabe qual é o problema real. Eu acho que, na maioria das vezes, é isso. Ele não é que ele arruma uma desculpa, é que ele não sabe qual é o problema. Então, ele fica caçando os problemas que são mais óbvios para ele. Por exemplo, a crise é muito óbvia. Exatamente, a crise é muito óbvia. Então, a maior probabilidade aos meus olhos é que seja a crise. Mas a gente do outro lado aqui, nós que somos contratantes, a gente vê que não é a crise o maior problema. O maior problema é o material dele não despertar interesse. É ele acreditar que a palestra dele é muito boa e por isso ele vai ser contratado, quando não é. Ele precisa parecer bom, não só ser bom. E olha só, inclusive, o Walter deixou uma pergunta aqui no Instagram que combina com uma pergunta que o Silvio deixou no YouTube. O Walter perguntou o seguinte: e quanto ao patrocínio dos eventos, não mudará também? E aí o Silvio perguntou aqui no YouTube o seguinte: amigos, e se eu quisesse assistir uma palestra online hoje à noite, aqui em casa, de qualquer tipo, onde eu encontraria uma opção? Olha, a pergunta do Walter e do Silvio, elas são parecidas não na pergunta em si, mas sim na confusão dessas duas perguntas. Porque olha só, e essa confusão é comum. O contratante de palestras que a gente sugere aqui que os palestrantes foquem são as empresas privadas. As empresas privadas, quando realizam palestras presenciais, elas não vão ficar abrindo para qualquer pessoa entrar lá e assistir a palestra. Você não pode entrar lá na Disney e assistir a palestra que está acontecendo no evento da Disney. Isso daí não rola. A mesma coisa acontece na palestra online. Não dá para entrar no link do Zoom da Disney e assistir a palestra que eles estão fazendo. Então, o cliente que a gente está focando, Silvio, Walter, vocês que estão aí acompanhando a gente, o cliente que a gente está focando, conversando aqui, ele exige particularidade, confidencialidade. Não é uma palestra aberta como essa que o Walter sugeriu. Não tem patrocínio, não tem divulgação. A palestra é dentro da empresa, a palestra é corporativa. Não dá para qualquer pessoa que está de fora da empresa entrar, Silvio. Porque a palestra é confidencial. A palestra acontece dentro de um evento que tem informações sigilosas, às vezes. Qualquer pessoa de fora não pode entrar para assistir, não. Só os colaboradores mesmo. Ficou mudo, DJ? A maioria das vezes é sigilo total, né? Exatamente. Então, é basicamente isso. As mudanças são até engraçadas porque o palestrante precisa estar atento, né? E o palestrante que ele esteve atento desde o começo, hoje ele está colhendo os frutos, né? Porque pensou estrategicamente, ele conseguiu mudar a linha de raciocínio, conseguiu mudar a visão e entender realmente isso que você falou, que o processo de seleção de escolha é o mesmo. E isso foi muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque alguns palestrantes podem ter ficado com aquela coisa de, putz, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou mandar o meu Media Kit? Eles acham que o e-mail simplesmente sumiu porque a pandemia chegou, agora é tudo online, mas não. Realmente o processo continua o mesmo. E você sabe que as empresas, logo no comecinho, elas tiveram uma resistência, né? Porque para elas também foi como se fosse um soco numa luta de boxe, em que você leva um soco e você fica meio tonteando, e aí depois você volta ao normal. E a gente percebeu isso, né? Que nos primeiros meses da pandemia, muitas palestras foram canceladas e aí realocadas e tal. Só que depois de uns 2, 3 meses, as empresas começaram a pedir palestra online, né? Uhum. Exatamente. No começo da pandemia, na segunda semana de março, né? Foi quando tudo começou. Você estava lá, né, DJ? Você viu que um monte de cliente começou a cancelar, começou a adiar as palestras, e aí a gente ficou um mês, de abril até maio, mais de um mês, né? Porque de março até maio, ali, entendendo o que estava acontecendo, os clientes não estavam procurando por palestrantes, porque eles provavelmente também estavam tentando entender o que estava acontecendo também. Então, contratar um palestrante não era a prioridade. A prioridade era resolver
como ia ficar as coisas, porque eles também precisavam mandar os colaboradores para casa. E tinha empresa que não tinha infraestrutura para colocar as coisas para rodar em home office. Então, imagina, tem muita empresa que precisou comprar um monte de notebook para mandar as pessoas para casa. Então, imagina a loucura. Tiveram que alugar computadores, né? Exatamente. Imagina a loucura. Então, a prioridade não era palestrante. A partir de maio, começou a ter uma prioridade em tentar entender o que era o Covid, como se prevenir do Covid. E aí, nessa época que começou essa prioridade de tentar entender, que foi em maio, aí sim eles começaram a querer contratar palestrantes que falavam sobre isso, palestrantes de saúde. Só que nisso você lembra que alguns palestrantes já logo notaram isso no comecinho, já começaram a se antecipar, né? Mudaram, reformularam o Media Kit, reformularam o sistema de comunicação deles, vendendo tudo que era possível dentro da plataforma online, né? Você lembra disso? Eu lembro como se fosse ontem, que o primeiro que eu vi se mobilizar e fazer, eu vi, tá? Não vou dizer se foi o primeiro ou o segundo, mas o primeiro que eu vi foi o Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, a assessora dele, já mandou lá pra gente um monte de material dele, disponibilizando palestra online. E aí, claro, que tudo é questão de estratégia, né? Aquele lá não era o momento de vender palestra. Só que ele foi já estratégico e ofereceu, eu não lembro o que foi, não sei se era um treinamento, mas era uma palestra gratuita e online, para as pessoas entenderem, principalmente os clientes dele, porque ele queria impactar os clientes dele, que era possível fazer uma palestra online. Então, ele ofereceu palestras, lives online, para o pessoal já, uma live palestra, para o pessoal começar a assistir e entender que era possível também ter uma palestra. Você lembra disso? Lembro sim. E é uma puta estratégia, né? E aí é justamente o que você acabou de falar, né? Não era o momento de vender porque as empresas não estavam procurando. Sim. Mas nada impediria que era o momento de você agir estrategicamente para quando chegasse o momento de vender, você vender. Até porque ele conseguiu, como eu disse, né? A gente já tentou vender palestras online antes, mas o mercado não estava acostumado a isso. O mercado não aceitou isso. Então, não sei se foi a ideia do Geraldo Rufino, mas esse negócio de oferecer palestras gratuitas online para os clientes dele pode ter sido uma abordagem para tentar, como você disse, mostrar que essa é um formato que funciona assim, um formato que pode ser interessante. Então, meio que adaptar o cliente dele àquele novo formato para que futuramente esse cliente contratasse esse formato. Não sei se essa foi a estratégia dele, mas caberia muito bem para isso. Agora, Lucas... o Silvio deixou uma pergunta aqui no YouTube interessante. Ele perguntou o seguinte: os palestrantes não têm direito a gravar suas palestras para disponibilizar nas redes? Se eles podem gravar presencial, por que não podem na online? O que muda? Essa pergunta é interessante. Olha só, o palestrante, se possível, ele deve gravar sim a palestra dele mesmo que online. E a grande barreira para que isso aconteça é que o palestrante ele vai, por exemplo, vai entrar no link do Zoom da empresa. Eu sou a empresa que estou contratando a sua palestra, DJ. Eu vou mandar um link do Zoom que você vai fazer a sua palestra. Esse link do Zoom, como é meu, eu que escolho se eu vou gravar ou não. Não é você que escolhe se você vai gravar. Então, o grande problema para os palestrantes é que eles não têm o controle da gravação daquela palestra ou não. A menos que ele grave a tela do computador dele. Aí tem programas na internet que você pode gravar a tela do seu computador e aí você não vai depender do cliente para fazer a gravação da sua palestra. Essa é uma opção. Mas uma outra opção que é mais difícil do que essa é a de você pedir para o contratante gravar a sua palestra para depois te mandar. Então, eu sugiro que se você quiser gravar sua palestra, você faça o download, pesquise um programa na internet aí para gravar a tela do computador e grave a sua palestra ali no momento que você estiver realizando. Isso é uma pergunta bastante interessante. E é aquilo que a gente já comentou, né? Você não precisa... A gente já falou em outros episódios do podcast. Aqui, se você der uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, no Fica a Dica Palestrante, você vai encontrar esse conteúdo lá. A gente falou sobre o palestrante não ter medo de publicar a palestra completa dele no YouTube. Não precisa ter medo. E esse é o momento em que você pode fazer isso com menos medo ainda, porque é uma maneira das empresas te enxergarem como um palestrante profissional, um palestrante que realmente domina o assunto, sabe o que fala, tem clareza, esse tipo de coisa assim. E, Lucas, tem uma pergunta interessante aqui, que foi uma pergunta destacada dentro dos nossos episódios do podcast, já há um tempo atrás. E hoje, quando eu estava preparando esse nosso episódio, eu lembrei dessa pergunta.
Se a palestra online veio para ficar no futuro, você tem uma estimativa de uma porcentagem de quanto pode ser online e quanto pode ser presencial, já que o presencial ainda é uma coisa que a gente sabe que é totalmente diferente, a energia do presencial é diferente, e você tem essa noção, ou você tem essa estimativa? Eu acredito que no futuro, Covid acabou, a gente tá todo mundo normalizado aqui na rua. Nesse momento, a cada 10 palestras, 2 vão ser online. Então, 20% das contratações eu acho que vão ser online. Por causa daquilo que eu te falei, daquela movimentação do mercado que eu te falei. As palestras online vão ser para contratação dos palestrantes mais famosos, dos palestrantes que não teriam agenda para atender aqueles eventos. Então, esses palestrantes, eu acredito que vão realizar as palestras online, porém, por que não vai ser a maioria? Porque a energia da palestra presencial não dá para comparar. Então, tem muitos outros palestrantes famosos que têm disponibilidade para fazer presencial. Eu acho que a preferência sempre vai ser a presencial, mas acho que a cada 10, 2 vão ser online. Caraca, e 20% é uma boa porcentagem, hein? É bastante, né? Se o palestrante fizer 10 palestras no mês, 2 ele pode fazer da casa dele. Exatamente. Inclusive, DJ, tem muito palestrante que fala o seguinte: não vou focar na minha carreira como palestrante agora porque o mercado está congelado. Vou deixar para focar depois, quando as coisas se normalizarem. E esse é um grande erro. Esse é um grande erro, por quê? Porque os palestrantes que realizam palestras online nesse momento, eles abrem oportunidade para realizar palestras presenciais nas mesmas empresas quando as coisas se normalizarem. Sabe por quê? Porque a experiência de uma palestra online é totalmente diferente da experiência de uma palestra presencial. E se você dá um show na sua palestra online, é alta chance do contratante querer contratar sua palestra presencial, porque ele sabe que o calor vai ser diferente, a experiência vai ser diferente. E olha que maluco, nas palestras presenciais, quando um palestrante faz uma palestra presencial, as chances dele fazer outra palestra presencial para a mesma empresa e para a mesma equipe são muito pequenas. Só que o palestrante que faz uma palestra online agora para uma mesma empresa, para uma mesma equipe, é alta a chance dele fazer uma palestra presencial no futuro para essa mesma empresa e para essa mesma equipe, pelo fato da experiência ser diferente. Então, se ele agrada agora no online, é muito alta a chance dele fazer uma palestra para essa mesma empresa no futuro. Então, o cara está cometendo um erro gigantesco se ele deixar para quando as coisas voltarem para focar. Caraca, olha o benefício duplo aí, hein? O cara trabalha de casa, né? E ainda tem a possibilidade de já conquistar um cliente já para fechar uma data para quando tiver um evento presencial. Exatamente. Caraca. Então, ó, você palestrante que está ouvindo a gente, que está assistindo aqui esse episódio do podcast, você precisa ter essa noção que o Lucas acabou de falar. São 80-20. Então, você também não precisa descartar esses 20, porque afinal são 20%, né? Então, você não pode perder essa oportunidade, não tenha medo de postar o seu conteúdo, de colocar lá a sua palestra online dentro das suas plataformas digitais, porque as pessoas precisam ver o seu conteúdo. E, ó, o Marcos deixou uma pergunta bem interessante aqui também. Deixou uma pergunta não, uma observação bem interessante. Ele falou o seguinte: mas corre o risco da personalização da divulgação do cliente com a nova lei da proteção de dados, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Se a palestra for de tema livre, concordo com o Lucas, deve sim colocar no canal e o diferencial é ao vivo. Mas o que ele quis dizer, que ele escreveu aí, é que a Lei de Proteção de Dados pode barrar, depende, dar problema para o palestrante se ele gravar a tela e divulgar isso daí na internet com os dados, a imagem, o nome, as informações do cliente, né? Caso for algo personalizado. Mas eu acredito que dá para dar um jeito. Pô, você tá lá falando, você tá fazendo a sua palestra, fala o nome do cliente, é só cortar a parte que você falou o nome do cliente, colocar um bip, alguma coisa do tipo. Põe uma risadinha, põe qualquer coisa na frente aí, coloca aquelas tarja preta onde tem o nome, onde tem logo do cliente. Como os mais na edição dizem, você salva. Como os mais velhos dizem, tem jeito para tudo, só não para morte. Exatamente. Lucas, outra coisa interessante, os palestrantes que mais se destacam e vendem palestras online, tem um segredo afinal? Eles têm uma formulazinha secreta que você conheça, ou eles têm
um método diferente, aprenderam a trabalhar dentro da plataforma digital? Os palestrantes que vendem palestras online, que vendem palestras presenciais, a grande diferença entre eles e os que não vendem é que os que vendem despertam interesse. Só isso. A palestra de muito palestrante que não vende, que não consegue vender, às vezes é melhor do que a desses caras, mas eles despertam menos interesse, por isso que eles vendem menos palestra, entendeu? Então, precisa fazer um trabalho de base, porque às vezes o palestrante olha lá e fala, esse cara está na mídia, por isso que ele vende palestra. Sim, a mídia aumenta o impacto gigantescamente, porque apresenta esse cara para milhões de pessoas. Só que tem muita gente que já apareceu na TV e não é famoso. Você concorda comigo, DJ? Porque esses caras que apareceram na TV não despertaram interesse. Então, mesmo que você apareça na mídia e não desperte interesse, você não vai gerar impacto nenhum na sua carreira. O negócio é interesse. Você precisa despertar interesse para gerar resultado. Inclusive, o interesse é o que está dentro do seu controle, palestrante, para que você consiga gerar resultado. A mídia está dentro do seu controle. E se você focar na mídia, se você esperar um dia cair na mídia para poder vender palestras, talvez você nunca venda palestras. Porque estar na mídia ou não está dentro do seu controle. Mas a partir do momento que você foca em despertar interesse e consegue despertar interesse, aos poucos a mídia começa a vir atrás de você. E quando a mídia vem atrás de você, como eu já disse, você aparece para milhões de pessoas. Você já ficou bom em despertar interesse. Você desperta interesse e está na mídia, boom, você estoura. Então, o foco deve ser despertar interesse. O cara que desperta interesse, ele vende palestras. É inevitável. Inclusive, a gente falou no episódio passado a gente falou sobre o ponto de partida, né? Inércia. Força motriz. Força motriz, isso mesmo. Fugiu da minha mente. Eu estava com a palavra na mente aqui, fugiu. Então, a gente falou dessa questão do despertar interesse, né? Então, você precisa aplicar a força motriz, que é o que vai fazer você sair do lugar e ter sempre a necessidade de tentar evoluir para uma marcha mais pesada, porque só isso vai trazer esse reconhecimento que você acabou de falar, vai trazer esse desejo, vai trazer esse interesse que foi despertado. E aí, como despertar interesse aí já é um assunto gigantesco. É para outro podcast. Tem muita coisa. A gente, inclusive, tem um podcast que a gente já gravou, falando também como despertar interesse no cliente de palestra. Então, você dá uma olhadinha lá, porque tem esse conteúdo e com certeza vai te ajudar se você tiver dúvida. Tá lá no YouTube. Então, Lucas, você trouxe uma luz para a gente de que a palestra online veio para ficar e que vai ser provavelmente 80-20. Então, o palestrante precisa pensar estrategicamente para vender. E agora, beleza, Lucas, eu sei que a palestra online veio para ficar, tá? Eu já vou me mobilizar para isso. E aí vem uma pergunta que não quer calar. Eu preciso mudar o meu material para fazer palestra online? Para fazer palestra online? Não. Como eu já disse, o processo de escolha do palestrante é igual ao processo de escolha de antes da pandemia. Então, você precisa ser escolhido para fazer a palestra. Não importa se vai ser online, se vai ser presencial. Para que você seja escolhido, você precisa despertar interesse. Para você despertar interesse, você precisa preparar sua venda antes de vender. Eu gosto de falar, DJ, que o cara que ele... por exemplo, os palestrantes estão assistindo aí a gente. Eu duvido que tenha um palestrante que esteja assistindo a gente e não prepara a palestra e se prepara antes de dar a palestra. Você acha que tem alguém que sobe em cima do palco totalmente vendido? Subi aqui, vou falar. Sobre o que? É sobre motivação? Vamos falar sobre motivação. Não tem ninguém que faz isso. Os caras preparam a palestra e se preparam antes de dar a palestra. Para vender, a mesma coisa. Você não pode sair vendendo do nada. Você tem que preparar sua venda antes de vender. Então, você precisa primeiro preparar sua venda e depois sair vendendo. O processo de escolha é igual ao processo de escolha pré-pandemia. Só que você, como antes da pandemia, precisa preparar sua venda com o objetivo de despertar interesse do contratante. Quando chegar na mão do contratante, você precisa despertar interesse nele. E se você desperta interesse, você vai conseguir vender e fechar a sua palestra. Tem uma pesquisa científica que foi elaborada por uma universidade do Reino Unido, da Inglaterra, e eles dizem que no começo do ano passado, as pessoas ficavam, em média, no celular, em torno de 30% do dia, de 24 horas, 30%. Com a pandemia, as pessoas passaram de 30% para 75%. Então, é um nível absurdo
de gente online o dia inteiro. E por que eu falei isso? Cabe justamente o que você falou agora. Para o palestrante conseguir atingir esse nível de interesse, ele precisa entender que ele precisa ir onde as pessoas estão. É o primeiro ponto. E ele só consegue fazer isso quando ele também aumentar o network dele. Porque tem palestrante que fica ali só naquele network, e aí é só aquilo, e vende sempre para as mesmas pessoas e tal. Então, aproveitar esse momento que a gente está vendo que está todo mundo online por muito mais tempo e tentar aumentar o ciclo, né, Lucas? Fica mais fácil você aumentar o network, já que está todo mundo no mesmo lugar, né? Inclusive, eu acredito que essa é uma pesquisa que colabora muito com a ideia de que a internet ela ajuda o palestrante, só que o palestrante precisa entender que tem alguns pontos de contato que ele utiliza não para vender palestras, ele utiliza para gerar comunicação, para vender a marca dele, entendeu? Então, quando o cara vende a marca dele, ele precisa gerar transformação. As pessoas, como você disse, passaram de 30% no uso do celular para 70%. Então, as chances de você vender a sua marca palestrante aumentaram 40%. Você precisa utilizar as suas redes sociais para vender a sua marca, ou seja, para gerar transformação nessas pessoas que agora estão em maior quantidade na internet. O palestrante precisa entender que as pessoas que estão nas redes sociais são as pessoas que estão sentadas aqui na cadeira assistindo a palestra dele, e não o contratante da palestra. Porque o contratante da palestra, o gerente de RH, ele está aqui no computador, na empresa dele. Quando ele quer contratar um palestrante, ele vai aqui no Google, na empresa dele, e não no celular dele, entendeu? O celular dele ele usa para se entreter, entendeu? Você precisa gerar transformação para as pessoas que estão aqui no celular, para as pessoas que estão no celular, entender que as pessoas que estão no celular são as pessoas que estão assistindo a sua palestra, não contratantes. Ou seja, as suas redes sociais não servem para vender palestra, e sim para gerar transformação, assim como você gera transformação nas pessoas que assistem a sua palestra. Caraca! E como o Guilherme falou, as chances aumentaram 40% de você fazer isso. A gente esquece que a venda é uma consequência de um trabalho bem feito, né? Exatamente. É o palestrante que vai com muita sede ao pote, ele corre o risco de ser aquele palestrante chatão, que só aparece para vender, para empurrar uma palestra e nunca para transformar uma pessoa, assim como você acabou de falar, né? Então, o ponto de partida é o palestrante Santa Efigênia, né? E você não anda 5 minutos na calçada para não ter 5, 6 tentando adivinhar o que você foi fazer lá. E não é para isso. Você foi resolver. Você precisa. Todo mundo tem problema. Certo, Lucas? Se você encontrasse alguém para resolver um dos seus problemas, você já ficaria feliz? Óbvio. No mínimo, você ia querer ter essa pessoa por perto, né? Porque quando você tivesse um problema, ela estava ali para resolver para você, né? Óbvio, logicamente. E o resolver não significa você literalmente ir lá e resolver para a pessoa. É dar ferramentas, conteúdo suficiente para que ela consiga encontrar uma luz no fim do túnel ou consiga raciocinar de uma forma ou enxergar algo que ela não viu ainda. Exato. E aí eu acho que esse é o ponto de partida. Você tocou num ponto interessante. É muito claro isso, DJ, porque os palestrantes, influenciadores digitais, eles fazem exatamente isso. Eles geram transformação na internet. Os caras, eles geram conteúdo que vão ajudar as pessoas que estão assistindo aquele conteúdo, entendeu? E por ajudar as pessoas seguem eles. Por ajudar as pessoas falam deles para outras pessoas que passam a seguir eles, entendeu? Então, o palestrante, ele também precisa ser um influenciador digital nas redes sociais dele. Me responde uma pergunta. Você já viu o Mário Sérgio Cortella vendendo a palestra dele, fazendo um anúncio de venda de palestra com desconto? Você é louco, nada a ver. Por que ele não faz isso? A plataforma não foi feita para vender? Não, as redes sociais não foram feitas para vender. É isso. Rede social não se vende palestra. Era esse ponto que eu queria chegar. Por isso que ele não faz isso. O que ele entrega lá? Ele faz um monte de conteúdo. Ele entrega conteúdo para as pessoas e é visível você perceber isso, porque se ele anunciar uma live agora, última hora, você entra lá, já tem 40, 50 mil pessoas assistindo a live dele. Porque ele despertou tanto interesse pelo conteúdo que ele deu, que as pessoas automaticamente, não vou nem dizer idolatra, mas tem uma admiração muito forte por aquele cara, que qualquer coisa que ele falar vai ser um baita de um conteúdo. Então, é esse tipo de interesse que a gente está tentando dizer aqui, que a venda de palestra é uma consequência da quantidade de conteúdo transformador
que você coloca nas suas redes sociais. Exatamente. Você, para a gente encerrar esse episódio de hoje, eu sei que foi muita dica, foi muita coisa falada aqui que o palestrante precisa dar uma respirada. Se você tivesse que dar uma dica para o palestrante, qual seria? Nesse momento de pandemia, nesse momento em que o cara não está conseguindo vender palestra online, mas que ele está almejando, qual seria a sua principal dica para ele? Minha dica vai ser sem termos técnicos. Vai ser uma dica que vai direcionar o palestrante, mas sem usar termos técnicos, tá? Então, é o seguinte, palestrante. Quais são os locais que você utiliza para se comunicar com o cliente? Quais são esses locais? É o seu e-mail? É suas redes sociais? Qual local você se comunica com o seu cliente? Esses locais no qual você se comunica com o seu cliente precisam responder o porquê aquele cliente deveria te contratar. O porquê aquela pessoa deveria te seguir. Quando as pessoas enxergam de uma forma óbvia, clara, o porquê elas precisam te seguir ou te contratar, você aumenta a sua possibilidade de gerar interesse naquela pessoa. E se você gera interesse, você aumenta as suas chances de ser cotado. E se você é cotado, você aumenta as suas chances de fechar a palestra. Então, uma forma de te ajudar a despertar interesse é fazer com que nos seus pontos de contato, ou seja, nos locais que você utiliza para se comunicar com o contratante de palestras, você tenha muito bem claro a ideia de por que aquela pessoa deveria te seguir, por que aquela pessoa deveria te contratar. Se isso está claro, se está claro por que você é diferente de qualquer outro palestrante que fala sobre o mesmo tema que você, vai ficar muito mais fácil de você conseguir fechar o negócio com essa pessoa ou você transformar essa pessoa, ganhar um seguidor. Isso é tão interessante que eu fiquei pensando aqui agora, e seria uma pergunta que se eu fosse palestrante eu faria para mim. Eu me seguiria? Exatamente. Quais são as vantagens que eu teria se eu próprio me seguisse? E aí fica essa pergunta para você refletir. Essa é a minha dica. Por exemplo, se você mesmo te seguisse, você ia gostar de te seguir? Qual seria o que você absorveria de você? Te transformaria? Bom, é isso. Já era, matou a pau. Lucas, brigadão aí pelo tempo aí, pela disponibilidade. A gente sabe que o tempo é corrido para todo mundo e foi uma honra ter participado. Essas pessoas, esses palestrantes que também têm aí o poder da palavra participando com a gente aí, trazendo perguntas e tal. É muito interessante. Obrigado a você que disponibilizou o seu tempo para escutar um pouquinho do que a gente tem para falar, do conteúdo que a gente traz. E se você quiser saber mais, é só acessar lá o nosso YouTube, fica a dica palestrante, lá tem um monte de conteúdo, inclusive você vai encontrar a maioria das coisas que a gente falou aqui, mais detalhado em outros episódios do podcast, e aí você dá uma verificada lá, assiste, que você vai, com certeza, vai gostar muito e vai trazer um monte de insight para você, e com certeza também mudanças, tá certo? Exatamente. Como você sabe, aqui a gente aborda assuntos de como funciona a mente do contratante de palestras para fazer você fazer parte dos palestrantes mais requisitados do mercado, o palestrante corporativo. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras. Eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. Valeu! E a gente se encontra no próximo episódio. Valeu! Tchau!